é um vídeo sobre a linguagem Julia, mais especificamente. Um vídeo que vai participar de uma série de vídeos, pacotes voltados para Machine Learning e Data Science. E o primeiro desses pacotes do qual eu vou falar aqui é o Queryverse. Bom, o Queryverse ele é basicamente um metapacote. Isso significa que o que ele faz é pegar uma série de pacotes de Julia e instalar na sua máquina. Então ele vai ter pacotes para manipulação de dados, pacotes para visualização de dados, pacotes para carregar dados e pacotes para ferramentas visuais. Então, o primeiro passo para trabalhar com o Queryverse é primeiro adicionar o pacote. Então, se você não tem ele adicionado na sua máquina, você vai precisar fazer o pkg e em seguida verse. Simplesmente rodando essas duas linhas, você vai fazer a instalação do pacote. Ok? Como eu já tenho ele instalado aqui, eu não vou fazer esse processo novamente. Então, a única coisa que eu vou fazer é pegar já o Queryverse na minha máquina. Pronto. Feito isso, a primeira coisa que eu posso fazer é carregar arquivos. Então, normalmente a gente faz leitura de arquivos CSV e arquivos de Excel, por exemplo, de Excel, carregar os dados dele para fazer leitura. Para fazer isso, normalmente a gente teria que utilizar um pacote para fazer leitura dos arquivos CSV, outro pacote para fazer leitura dos arquivos Excel e assim por diante. O Queryverse já cuida disso para a gente através do uso do File.io. Então, o que eu vou precisar fazer é simplesmente pegar um arquivo, e para carregar um arquivo eu uso a função load. Então não importa o tipo de arquivo, vai ser sempre essa função. Aqui eu tenho um arquivo CSV, que é esse aqui. Então basicamente o que eu vou fazer é carregar esse arquivo .csv. O que ele vai fazer? Ele vai carregar esse arquivo do tipo CSV e vai apresentar para mim. Outra coisa aqui que é importante notar é que o meu arquivo CSV aqui, ele está separado por vírgulas. Então eu vou mostrar também como você pode dizer qual é o tipo de delimitador do seu arquivo. E outra coisa também importante é notar que aqui a gente tem uma linha de cabeçalho. Também eu vou falar como a gente pode dizer para o reverse que o nosso arquivo não tem uma linha de cabeçalho. Pronto, ele carregou aqui o nosso arquivo. Eu vou salvar esse arquivo enquanto uma variável que eu de dados aqui dentro da minha dados. E agora a gente pode simplesmente fazer um primeiro teste, que é mostrar como mudar o delimitador. Então, para mudar o delimitador, eu simplesmente usaria o delimitador, seria do tipo ponto e vírgula, por exemplo. Então, se for diferente, se for o delimitador traço, você vai informando aqui. Por exemplo, vamos supor que a gente teria um delimitador de ponto e vírgula, que seria o que está separando cada um das colunas do nosso arquivo. E vamos dizer para ele que nós não temos um cabeçalho. Basicamente, através dessa outra diretiva aqui, a gente informaria para ele que a gente não tem um cabeçalho. E aí, ele pararia de usar a primeira linha como sendo a linha de cabeçalho. Ok? Como esse arquivo aqui tem cabeçalho, eu vou remover o trecho. Como o delimitador dele é o padrão, que é a vírgula, eu vou remover esse trecho aqui também. Então, eu vou simplesmente carregar ele dentro da minha variável dados. É importante notar, quando a gente carrega o arquivo, ele está vindo como do tipo arquivo CSV. Normalmente, a gente tem interesse que nossos arquivos eles sejam data frames, por exemplo, ou algum formato tabular que estende tables.jl. Tables.jl é um pacote do Julia que define algumas regras para os formatos tabulares, então a maioria dos pacotes de Data Science, por exemplo, consegue trabalhar com qualquer tipo de arquivo que trabalha com conjunto de tabelas,
desde que esse arquivo, que essa tabela estenda o tables.jl. Então, o DataFrame, por exemplo, faz isso, e tem outros arquivos que fazem isso também. Então, aqui eu vou fazer o uso do operador pipe para transformar diretamente esse meu arquivo num arquivo do tipo DataFrame. O Queryverse já trabalha com os DataFrames também, então você não precisa fazer adicionar o DataFrame, por exemplo, DataFrames. Você não vai precisar fazer isso. Então aqui agora eu tenho um DataFrame. Então, para evitar que ele mostre todo esse tanto de linhas, eu vou simplesmente colocar first dados. Agora ele está mostrando só as primeiras colunas. E se eu verificar novamente o tipo do meu arquivo dados, agora nós temos que ele é um DataFrame. Outra forma de você fazer isso, se você não gosta de trabalhar com esse tipo de operador, você pode simplesmente fazer da forma tradicional, que é transformar o seu conjunto de dados em um DataFrame, utilizando DataFrame. E novamente, temos aí o nosso DataFrame carregado. Ok. O mesmo processo seria feito se, por exemplo, eu quisesse carregar um arquivo do Excel. Por exemplo, vamos supor que eu teria o iris.xls. É importante destacar que dentro de arquivos do Excel, por exemplo, você tem diversas tabelas diferentes. Você tem tipo abas dentro do arquivo do Excel. Cada uma daquelas abas ganha um nome. Então você teria que informar aqui qual seria, por exemplo, a aba que você quer abrir. Então vamos supor que seria uma aba chamada tabela 1, para ilustrar. E aí o resto do processo seguiria da mesma forma. Ok? Outra coisa interessante que a gente pode fazer com o Queryverse é utilizar as coisas do pacote Query. É esse aqui para manipulação de dados. Então posso fazer operações de filtragem, operações de agrupamento e ordenação simplesmente utilizando macros do pacote Query. Para quem quiser mais detalhes, pode entrar na documentação do Query e ver o guia e ver todas as funções disponíveis. Então eu vou mostrar aqui só um exemplo, por exemplo, que é o uso da função filter. Então eu vou usar a macro filter aqui. Basicamente, quando eu uso o pipe operator aqui, eu estou dizendo que eu vou pegar essa variável aqui e jogar dentro da próxima tarefa. Okay? Então, filter, como eu quero me referir aos dados, eu vou utilizar um underline. Ou seja, quando eu uso underline, eu estou me referindo a esse conjunto de dados aqui. Só que eu só estou fazendo isso porque eu quero pegar uma coluna específica daqui. Então, eu quero pegar essa coluna aqui. Vou querer pegar todos os dados, filtrar todos os dados que tenham essa coluna igual a setosa, por exemplo. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o meu conjunto de dados na coluna de variedade e me retornar todos os dados que tenham setosa. Aqui. Eu posso ainda utilizar outro pipe e transformar isso aqui já num DataFrame. Então agora eu já tenho um DataFrame. E aí eu posso pegar aqui, criar uma variável setosa com esses dados. E eu vou apresentar somente as 6 primeiras linhas. E está aqui. Agora vamos supor que eu queria filtrar. E além de filtrar, eu quero fazer uma ordenação desses dados. Então eu vou fazer outro operador pipe aqui, antes de transformar ele. Vou usar um order by para ele ordenar e eu quero que ele ordene pela coluna, vamos supor aqui, sepal, primeira coluna aqui.
Então, o que eu estou fazendo? Estou pegando os meus dados, estou filtrando os dados, pegando todos os que tem a coluna de variedade igual a setosa e depois eu estou ordenando esses dados pela primeira coluna aqui. E depois salvando em um data frame. Então, antes a gente estava com essa ordenação aqui e agora a gente vai estar com essa nova ordenação. Então, ele foi e ordenou do menor para o maior valor. Se eu quiser fazer a ordenação não dessa forma do menor para o maior, mas forma, eu vou fazer uma ordenação descendente e agora a gente vai ter do maior para o menor. E agora eu tenho do maior para o menor. Então, simplesmente com os operadores pipes, eu fiz uma filtragem rápida e uma ordenação descendente. Então, para mais detalhes, você pode olhar o QueryJL. A intenção aqui é só fazer uma amostra de capacidades do pacote Queryverse. Então, carregamos os dados, fizemos uma série de operações como filtragem e ordenação desses dados. E outra coisa que eu vou mostrar agora é que a gente pode, por exemplo, plotar certas informações desse dado sem ter que carregar outro arquivo de dados. Então vamos pegar o conjunto de dados e agora eu vou fazer um plot. O Queryverse ele faz uso do Vega. Então eu posso plotar gráficos utilizando Vega. Quem não conhece, pode vir aqui verificar o GitHub do Vega e aí ver a documentação do pacote. Mas basicamente a gente vai fazer uma coisa mais ou menos nesse estilo aqui. A gente já tem os nossos dados carregados, nossa variável dados, e a gente vai fazer um plot do tipo ponto, onde o nosso x vai ser, eu vou pegar a primeira coluna, o nosso y vai ser, eu vou pegar pétala, por exemplo, outra coluna, para ele plotar. Tem aqui na documentação, não é só possível fazer plots de pontos, então se a gente for ver, aqui a gente vê diversos tipos diferentes de gráficos que podem ser feitos. Tutorial. Pronto, está aqui. Posso fazer barras, posso fazer histogramas e diversos outros tipos de gráficos. Então aqui está, por exemplo, x uma variável, y nossa outra variável e está tudo da mesma cor. Vamos supor, por exemplo, que a gente queira separar pela cor. Então vamos botar que a cor vai ser, eu vou botar para ser a variedade. Então agora a gente tem o mesmo gráfico, só que agora a gente tem separado por tipo de variedade. E daqui eu já posso fazer, falar como PNG, ver o código dessa figura, ver compilado no Vega e abrir no Vega, ok? Quem tiver mais interesse em ver sobre isso, pode ir no documentação do pacote, que tem diversos tipos de gráficos diferentes. E isso tudo só utilizando o Queryverse. É claro que você pode preferir utilizar o Plots, por exemplo. Outra coisa interessante que a gente pode fazer aqui, por exemplo, vamos supor que a gente queira fazer uma análise inicial dos nossos dados sem ter muito trabalho. Então, a gente pode pegar nossos dados e jogar para dentro do
do Vega. Não, do Vega não, do Data Voyager, que é esse outro pacote aqui. Então, basicamente, esse pacote é um REPL do Voyager, e o que eu posso fazer é abrir o conjunto de dados usando o Voyager, que é o que eu vou fazer aqui. Então, simplesmente eu vou usar o Pipe Operator para jogar os meus dados dentro do Voyager. É claro que se você não gosta de trabalhar daquela forma, você pode fazer da forma tradicional, que é chamando a função e os dados. Só que eu vou fazer da forma aqui, que é mais simples. Então o que é que vai acontecer? Ele vai abrir para vocês, ele abriu o Voyager. Pronto, foi. Pronto. Ele abriu o Voyager. Pronto. E o que é que o Voyager faz? O Voyager pegou cada uma das minhas colunas e apresentou um gráfico sobre elas. Então, através desse comando, eu posso fazer uma análise inicial do meu conjunto de dados sem ter muito trabalho. Então, eu já sei que eu tenho 50 de cada uma das classes. Então, eu tenho 50 exemplos de cada uma das variedades. E aqui eu tenho informações sobre cada uma das outras colunas. Só que se eu quiser, por exemplo, verificar se eu tenho alguma relação entre o tamanho da pétala, por exemplo, joguei para lá e a largura da pétala. Então ele vai me plotar gráficos sobre essas duas comparações. Então ele já prepara uma série de gráficos somente eu puxando aqui. Então eu já posso ter o número de cada uma e aqui eu posso ver a relação, a mesma relação que eu estou aqui plotando dos dados, só que separada pela classe. Então essa ferramenta pode ser útil para análise inicial e todas essas ferramentas dentro do único pacote que é o Queryverse. Bom, o que eu tinha para falar inicialmente sobre esse pacote é isso. Espero que seja útil. Próxima.